E agora para falar do Flamengo. O Flamengo que terminou o ano com 30 contusões registradas. Dentre essas 30 baixas médicas, 8 foram por lesão na posterior da coxa, 5 na coxa direita e mais 3 na coxa esquerda. Houve também 2 desconfortos na região, mas não foram contabilizados como lesão. Além disso, 3 casos de lesão muscular foram divulgados pelo clube sem maiores explicações. Quem mais sofreu, foi o De La Cruz. Ele frequentou o departamento médico, aqui, tem até essa numeração, O uruguaio participou de 41 dos 73 jogos do Flamengo no ano. Foi titular em 37 e atuou 3.134 minutos. Destes 37, foi substituído em 28, ou seja, atuou por 90 minutos em apenas 9 partidas na temporada. E aí, sobre o De La Cruz, ao todo, foram 4 idas ao departamento médico. Dores no ombro direito, trauma no joelho direito e 2 lesões na coxa direita. O meia desfalcou o time por 13 jogos. Lembrando, para fechar aqui essa primeira parte da introdução, De La Cruz é a 7ª contratação mais cara do Flamengo na gestão de Rodolfo Landim. Foram 78 milhões pagos somente pelos direitos econômicos do jogador. Mauro César Pereira, um problema que foi ali bem notável no Flamengo nessa temporada, calendário, jogos, aquela coisa toda. Dá para ter esperança que em 2025 a coisa possa ser diferente, Mauro César? Olha, lesões vão acontecer, Isso aí é inevitável, todo mundo sofre com lesões. Agora, houve um ano de muitas lesões, muitas contusões, mas o elenco acho que é bem farto, Aliás, eu não consigo entender consigo entender, Lógico, isso é o caça-clique, o frenesi nesse assunto, contratação de jogador para o Flamengo, como se o Flamengo precisasse. Pode escalar aqui facilmente 2 times titulares e vai sobrar jogador. O time titular seria Rossi, Wesley, Léo Ortiz, Léo Pereira, Alexandre, Pulga, Gerson, De La Cruz, Arrascaeta, Pedro, Cebolinha. Aí você pode fazer um time reserva com Matheus Cunha, Varela, Fabrício Bruno, Cleiton, Ayrton Lucas, Everton Araújo, Alan, Alcaraz, Luiz Araújo, Bruno Henrique, Michael, ainda sobra o Plata, sobra o Carlinhos, sobra o Matheus Gonçalves, sobra os meninos da base lá, Guilherme, Felipe Tereza, que já entraram, fizeram gols. E o Vinha está machucado, só volta no segundo semestre. Tem um Vinha também, se contar todo mundo, precisa se preocupar tanto, pode faltar uma posição, outro jogador ou outro, para compor o elenco, eventual saída de um jogador. Mas tem que contratar o lateral direito. Por quê? Não, porque o Wesley pode sair. O Wesley não saiu, não tem proposta nenhuma no momento. Pode ser que nem saia. Pode ser que saia no meio do ano, pode ser que não saia. Ninguém sabe. Mas fica essa insistência nesses nomes, essa coisa maluca. O Flamengo tem um elenco bom bastante, eu acho que é uma questão... E até ele se reforçou em função das lesões. Parte desses jogadores chegaram durante o ano, com o Alexandre, Michael, Plata, porque teve muito jogador machucado. E automaticamente, quando os machucados voltarem, você vai ter os que foram contratados, os que voltaram de lesão. É muito jogador. São 2 times bons. Se o Felipe Luiz quiser colocar esse time B para ser o time da Copa do Brasil, ele tem chance de avançar até a final. Só jogando esse time B. Eu escalei, não é o goleiro da Copa, como dizia lá o Tite, aquela bobagem, o goleiro da Copa com o time titular. Não, é o time inteiro que não seria o titular. Claro, você vai mudar uma peça ou outra de acordo com contusão, com o momento e tal, aquela semana, carga de jogos, mas o elenco é muito bom, é forte. O clube não vai fazer, acho eu, grandes investimentos, porque tem que pagar os investimentos feitos. Tem a questão do estádio, é um momento de cautela. Mas o time é bom bastante, acho que o time é bom bastante. E o De La Cruz, jogador que não teve férias no ano passado praticamente, ele jogou até os últimos dias de dezembro lá no River Plate, que teve até essa semana, ele faz na Taça dos Campeões, com o campeão da Copa da Liga, o campeão argentino. Aí jogaram Estudiantes e Vélez, Estudiantes ganhou, ano passado o River Plate jogou e ganhou, esse torneio, esse troféu, melhor dizendo. Aí ele, semanas depois, já estava estreando no Campeonato Carioca. E aí acabou sentindo no segundo semestre. Lá a carga de jogos é muito menor na Argentina, agora já está mais adaptado, a tendência é que trabalhe melhor a questão física também do jogador, para que ele possa estar inteiro nos momentos mais adequados da temporada. Então, acho que a tendência é melhorar, especialmente porque o técnico conhece bem o elenco, conhece bem a base, foi jogador até o ano passado, então acho que entende bem a situação
a tendência, me parece, é que seja um ano mais equilibrado, com uma distribuição... Até o presidente do clube, quando tomou posse, falou da distribuição de carga. Falou de minutagem, quantos minutos vai jogar um jogador por ano e etc. Com essa preocupação, a tendência é que o Zé Boto, chegando agora como diretor de futebol, também tenha cuidado com isso. Aí fazer uma coisa mais organizada. Esse ano que está terminando foi um ano de eleição em que a posição do clube foi: queremos ganhar tudo. Por quê? Porque eu queria jogar para arquibancada, jogar para o eleitor. Era muito claro isso. E o Tite cometeu o grave erro de compor com a diretoria, concordando com isso, sabendo que, obviamente, não era possível, né? E acabou se perdendo nessa confusão toda. Eu imagino que nesse ano o Flamengo acabe... querer ganhar tudo, você pode, mas tem que estabelecer algumas prioridades, especialmente naqueles momentos mais delicados da temporada, que você tem aí jogos muito próximos de diferentes competições, e aí é a hora de você saber fazer as escolhas certas, né? Para você ter o elenco mais inteiro. Do jeito que foi, acho que também um pouco de falta de estratégia, com a política falando mais alto. Agora não tem eleição e tudo mais, acho que uma mudança de mentalidade, a tendência é ser um ano, acho que, mais equilibrado aí. As lesões vão acontecer, né? Algumas são impossíveis de evitar, mas ainda tem lesão em data FIFA, né? O Pedro se machucou pela seleção brasileira treinando. Pega o jogador, machuca o jogador, devolve machucado. No ano que vem ele volta, aí se vira aí. Ou seja, ainda tem isso ainda. E teremos data FIFA esse ano agora, em outubro e novembro, de amistosos. Olha que legal. Vai acabar o período da eliminatória aqui da América do Sul. Então, as duas últimas datas FIFA terão amistosos. Vai ser uma beleza, porque os europeus ainda estarão jogando lá as eliminatórias dele. Tem Nations League, joga um monte de coisa. Então, dificilmente você vai ter calendário com o europeu. Então, talvez tenhamos aí amistosos contra Bolívia, Venezuela, Equador, né? Ou talvez um Panamá, o Zâmbia, né? Vão ser amistosos sensacionais, assim, em outubro e novembro. Olha que delícia. Justamente quando vai terminando a temporada. Vai acontecer isso também. E nem adianta a CBF falar assim, não, então o Dorival convoca só jogadores que atuam na Europa. Porque tem jogador uruguaio, argentino, paraguaio, chileno, colombiano aqui no Brasil, e esses vão ser convocados pelas suas seleções de uma forma ou de outra. Então, não resolve nada. E aí, Vamp, foi o maior adversário do Flamengo, essas lesões, esses problemas médicos? O Flamengo perdeu, né, como o Mauro citou, o Pedro, Cebolinha também, desfalques importantes, e o Tite, né, falava bastante sobre isso nas coletivas antes de deixar o clube. Foi um problema que o Flamengo conviveu durante o ano todo, né? Essa é a verdade, e com muitas lesões. O Tite falou porque tá no clube, quando estava na seleção ele não falava, né? Tem isso também. Mas aí você perde um Pedro, que é artilheiro, você vê que o Pedro parou, machucou, e o artilheiro do Campeonato Brasileiro fez 2 gols a mais que o Pedro, 3 gols a mais. Com tanto tempo que o Pedro ficou, lesionou na seleção. Aí você contrata o Cebolinha, que estava num momento bom, machuca. Né? O De La Cruz até que chegou no meio da temporada. O Vina machucou feio. Foram muitas lesões, né? E isso vai dizer que não prejudica? Prejudica, sim. Você tem ali um plantel forte, né? E os reservas são altura também, mas você tinha mais opções, né? E acabou com essas opções. Hoje o Flamengo, quando voltar, e voltar todo mundo para o ano que vem, tem Mundial de Clubes, tem tudo, né? Tem que ver isso aí. O atleta está sujeito a lesões, né? Só não se lesiona quem não joga. Fica quieto se você não fazer nada. Às vezes você se lesiona treinando também. Mas foram muitas lesões que prejudicaram, sim, a equipe do Flamengo. Bruno Prado, né? A gente pode até lembrar da época da Copa América, né? Que o Flamengo tinha jogadores na Copa América, tinha jogadores machucados e o elenco, né, que estava ali à disposição e até entrando em campo, era muito modificado, muito diferente desse titular que a gente imagina. Naquele período até conseguiu bons resultados, né? Mas foi um problema recorrente nesse Flamengo da temporada de 2024. E um dado também para você já comentar: em 2025 o Flamengo poderá fazer até 87 jogos na temporada. O clube vai disputar, né, 6 competições: Supercopa, Carioca, Copa do Brasil, Brasileirão, Libertadores e o Super Mundial de Clubes. Se for campeão continental, haverá também a disputa
do Intercontinental em dezembro, aumentando para 7 torneios. Ainda tem isso, né? O rubro-negro só fará 87 partidas caso se classifique para a final de todas as competições disputadas. No caso do Mundial de Clubes, são apenas 3 jogos garantidos. Em 2024, que é essa temporada que está acabando, né? O Flamengo completou 73 jogos por conta das eliminações, né? Nas quartas de final da Libertadores da América. E também houve ali mais amistosos nos Estados Unidos. E aí, Bruno Prado, é um Flamengo que sofreu bastante nesse ano de 2024 com esse problema de lesão e também esse calendário extenso do futebol brasileiro. Teve muito jogador machucado, algumas lesões graves. O Flamengo ele teve um momento de acúmulo muito grande que ali foi o problema na temporada, né? Agosto, setembro, antes teve a Copa América. Durante a Copa América foram 5 jogadores, né? Não tinha ninguém na seleção brasileira, mas tinham os 4 uruguaios e o Pulgar. Então o Flamengo ele não tinha tanta opção para mexer no elenco, manteve o mesmo time até em resultado. Ele conseguiu se manter líder do brasileiro, inclusive, né? O Flamengo perde a liderança e aí foi o mês que mais se enrolou. E claro, acho que ter usado quase sempre os mesmos jogadores durante a Copa América pode ter ajudado depois no momento de maratona mais pesada, em agosto, setembro, onde acumularam ali Copa do Brasil, Libertadores e Brasileiro. Ali os jogadores estouraram. E o Flamengo perde a liderança do brasileiro ali, agosto, setembro, naquele jogo com o São Paulo no Morumbi, que é a questão das prioridades que o Mauro falou. O Flamengo jogou com um time reserva no Morumbi contra o São Paulo, ali ele perde o jogo para o São Paulo, o Botafogo ganha no mesmo dia do Atlético Goianiense, Botafogo assume a liderança do brasileiro, que era do Flamengo, o Flamengo não volta mais para a liderança do Campeonato Brasileiro e ali ele começa a sair da briga pelo título do Campeonato Brasileiro, que acabou ficando mais diretamente entre o Botafogo e o Palmeiras até o final. Então o Flamengo, quando acumulou o mês de agosto, principalmente, eu lembro que a gente fazia aqui as projeções de Flamengo, Palmeiras e Botafogo, porque tinham jogos importantes no Brasileiro. No Brasileiro, o Flamengo enfrentou o Palmeiras no Brasileiro, enfrentou o Botafogo no Brasileiro, além de jogos como esse São Paulo no Morumbi, por exemplo, que é um jogo difícil. E ao mesmo tempo ele tinha um confronto com o Palmeiras na Copa do Brasil, tinha a Libertadores jogando com o Bolívar na altitude, e ali o Flamengo não soube administrar bem. Os jogadores começaram a estourar, o time caiu de produção, e o grande, se você olhar resultado, eu não vou nem discutir se gostava como o time jogava ou não, mas o time funcionava. Onde tem o problema de resultado, em que o Flamengo cai da Libertadores e deixa a briga pelo título brasileiro, é agosto e setembro. Que ali o Flamengo, com o Tite, com todo mundo, diretoria, comissão técnica, eles não souberam administrar, tentaram abraçar tudo, o brasileiro ficou de lado, né? Se teve alguma coisa que ficou um pouco mais de lado foi o brasileiro, e ali o Flamengo sobrou a Copa do Brasil e acabou conquistando depois a Copa do Brasil. Então o Flamengo realmente já tem um elenco muito bom, não acho que precise de grandes contratações, um ou outro, talvez um ou 2 jogadores, uma questão mais de ajuste do que de mudança. O Palmeiras está passando por um outro processo. Palmeiras talvez esteja passando por um processo de mudança de elenco que eu acho que o Flamengo já passou. Porque, inclusive, agora na saída do Davi Luiz, na semana passada foi confirmada, apareceu um dado que do time que jogou a final da Libertadores de 22 contra o Atlético Paranaense, do time titular, com a saída do Davi, só sobraram 3. Só sobrou o Léo Pereira, o Arrascaeta e o Pedro. Então, essa mudança, talvez os anos de 23 e 24... o Flamengo passou por essa mudança, que se pegar a final de 19 com o River e a final de 21 com o Palmeiras, é quase o mesmo time. E de 22 ainda tinha muita gente. Em 23, que é um ano que o Flamengo não ganhou nada, nem estadual, não ganhou nada. E em 24, que foi um ano também com problemas, acho que nesses 2 anos houve uma transição de um elenco para o outro, coisa que o Palmeiras talvez já tenha começado em 24. Acho que o Palmeiras até já começou no meio do ano com o Felipe Anderson, com o Maurício, que agora em 25 acho que vai ficar mais claro esse processo de mudança de 2 times muito vencedores e que seguraram seus elencos, seus jogadores vencedores por bastante tempo. Então acho que o Flamengo, nesses últimos 2 anos, já passou por essa transição de elenco e agora em 25 ele vai ter praticamente o mesmo elenco que terminou o ano. E agora, Mauro, até em relação, né, a essa questão de contratação que você citou, né, e os torcedores às vezes ficam, né, pedindo, tem também a parte ali da imprensa, né, que fica colocando também alguns nomes e tal, mas alguns torcedores estão pensando, ou até imaginando, o Bruno falou, né, uma pontuação aqui, outra ali, né, uma contratação aqui, outra ali.
Você acha, ou você tem alguma informação em relação a um substituto do Gabriel, que deixou o clube, ou também... Eu não tenho nenhuma informação e vejo um festival de especulações, chutes e uma coisa assim que eu acho abominável do ponto de vista jornalístico. Só isso. Festival de chutes, forçada de barra. Acabei de ler aqui um influenciador do Flamengo colocando, não, o Firmino está encostado lá, segundo a imprensa da Arábia Saudita. O cara jogou os 5 últimos jogos. Eu vi uma. Não, mas o Mahrez jogou os 5 últimos jogos contra ele. Fez 3 gols, 3 assistências. Porra, como é que ele está encostado? Como é que ele está de lado? Sabe, as pessoas ficam maquinando coisa. O Firmino vestiu uma roupa preta e vermelha. Olha, tá de vermelho e preto. É isso que eu ia falar. Pelo amor de Deus. Né? Não dá. O Salah também estava de preto e vermelho com a família agora no Natal. Aquela coisa, agora todo mundo se fantasiar com a mesma roupa, né? Tudo igual, a família inteira. O Salah e a família dele, todo mundo de preto e vermelho. Vai chegar no Flamengo, o Salah? Não dá, né, gente? Não dá. Eu cismaram com essa coisa do Firmino. Firmino é um jogador, hoje, com o fim do contrato do Oscar lá na China, ele provavelmente é o segundo jogador mais bem pago no planeta entre todos os brasileiros, atrás apenas do Neymar. Tem um contrato milionário lá no futebol saudita. E está jogando regularmente, está jogando. Por que ele sairia? A não sei que aconteça um fato novo, uma hecatombe, os caras mandam ele embora, mas aí vão ter que pagar uma fortuna para ele, que tem um contrato a cumprir até 27, eu acho, 26 ou 27, mas enfim, tem muito tempo de contrato. O cara não vai rasgar o dinheiro. Então não faz sentido. E o Flamengo, as pessoas têm que se conscientizar. Nesse momento, o BAP nem presidente é. Ele teve a cerimônia de posse. O presidente, até terça-feira, dia 31, é Rodolfo Landim. Então, só na quarta, dia 1º, o BAP será o presidente do clube. Então, ele está havendo agora uma transição. E aí já deram acesso aos números, aos contratos, a equipe que vai assumir, está havendo essa transição. Eles estão tomando conhecimento ainda em detalhes de toda a situação financeira do clube para ter um plano de como vai ser. Vão pagar esses jogadores aqui, o que vai fazer com o estádio e o que nós poderemos investir. É isso que eles vão fazer. Aí vão dizer, aqui a gente pode investir. Agora, o Firmino, por exemplo, é um jogador que não está livre do mercado e custaria uma fortuna. E nem centroavante hein? É bom lembrar isso. A quem não conhece, não acompanha futebol direito, não presta atenção, ele não é um centroavante, ele não é o substituto do Pedro, na ausência do Pedro. Ele é um atacante. Os goleadores, durante todo o período de sucesso dele, eram o Salah e o Mané. Esses faziam os gols. O Firmino fazia gols também, mas não era o cara da área. Ele era o 9 porque era o 9, a camisa dele era 9. O Mané era o 10, o Salah era o 11. Só isso, mas ele nunca foi um cara de área, de fazer pivô, de fazer o papel que faz o Pedro. Então, se querem um cara para o lugar do Pedro, não é ele, do ponto de vista do jogo em si ali, de como se comporta. E é um jogador caríssimo. Mas aí ficam nessa onda e tal. Se surgir um fato novo, dele amanhã se incompatibilizar e ser liberado, uma coisa assim surpreendente, aí pode ser que, pode ir para o Flamengo, pode ir para qualquer lugar. Né? Pode ficar por lá, pode arrumar outro clube na Europa, ele vai decidir o que ele vai fazer. Mas no momento ele tem um contrato em vigor. E é isso. O Pedro Torre, nosso companheiro repórter lá da ESPN, ele faz um levantamento, ele cobra o Flamengo, de quantas especulações por cada temporada. Na temporada passada foram só 56. E agora já estamos aí em 12 ou 13, se não estou enganado, 14, está por aí, 12, 13, 14. Nomes diferentes, gente. 56 nomes foram especulados no Flamengo na temporada anterior. Fora as saídas, que não acontecem, né? Fulano vai não sei para onde, Beltrano tem proposta, tem proposta nenhuma, cascata, fica só nessa onda. Então isso aí é um negócio insuportável, sabe? Eu não tenho informação nenhuma sobre isso e acho muito difícil que alguém tenha informação concreta no momento que o novo diretor de futebol nem chegou ao Brasil, deve chegar no dia 28, que é sábado, né? Então ele vai chegar no sábado, está conversando com o Felipe Luiz e tudo, mas é um início de trabalho, fazer uma avaliação do que vai fazer. E o que eu espero, minha opinião, desse novo diretor, José Boto, não é que ele traga o Firmino, mas assim que ele encontre jogadores de uma boa relação custo-benefício em qualquer parte do mundo, que preencham eventuais lacunas no elenco. Ele não é o cara do scout? O cara do scout, eu espero que ele identifique boas opções de mercado. Um cara em final de contrato, um cara que está livre, um que é jovem e promissor, que não é tão caro, e não um nome óbvio. O Firmino é um nome óbvio, é um jogador de nível de seleção. É um cara que brilha em um grande time da Europa, brilhava, né? Há muitos anos e agora está lá na Arábia Saudita, aproveitando essa bolha do futebol naquele país, que está pagando muitíssimo bem para esses jogadores que têm nome, que têm peso, que têm fama, né? E bom futebol, evidentemente. Então, acho que o que se espera dele, acho que é isso. É essa capacidade de enxergar o mercado e trazer jogadores que sejam interessantes. De repente, se ele achar, ele estava lá na Croácia, se ele achar um centroavante sérvio e esse cara daqui a 3 anos for o novo Vlahovic, que maravilha, né? Será ótimo, né? Agora, Firmino, até minha mãe sabe que o Firmino é um grande jogador, gente. Pelo amor de Deus, não precisa, né? Tanto, né?
Então, acho que é uma hora mais de... O torcedor tem que entender, o torcedor do Flamengo, que eu já falei que o Flamengo tem um elenco muito bom. Não precisa, e eu não acredito, sinceramente, que faça loucuras financeiras pelo perfil de quem está à frente das finanças do clube, a partir de agora. Não acredito mesmo. Pelo contrário, seria uma enorme contradição pela postura dessas pessoas que já ocuparam a vice-presidência de futebol. Estou falando do Cláudio Pracóvio e do Rodrigo Tortes. Uma vice de finanças, outra de planejamento, acho, né? Administração, algo assim. Que foram vice-presidentes de finanças do Flamengo, e o próprio discurso do presidente, o BAP, que não é de, vamos fazer acontecer, é completamente diferente do discurso, por exemplo, do presidente do Corinthians, quando assumiu no começo de 2024, que era, vamos trazer Gabriel, vamos trazer não sei o quê, agora Pogba e a dívida aumentando. O que eles falaram o tempo todo foi, não, a gente tem que manter o carro no trilho, o trem no trilho. E para manter o trem no trilho não tem que ficar com um devaneio de contratação cara, gente, não faz sentido. O Flamengo não pagou ainda o Alcaraz, e não é que está atrasado, é que é parcelado. Tem que pagar o Alcaraz, tem que pagar o Plata, né? A folha de pagamento ela fica um pouco mais leve com as saídas de Davi Luiz e Gabriel, mas já entraram nesse ano ainda jogadores que vieram livres e que não são baratos. Michael e Alexandre chegaram livres, então, como diz o Vamp sempre, não chega de graça. De graça é uma pinóia. O cara tem luvas, ele tem luvas diluídas com salário, então ele tem um custo mensal alto, porque você não pagou multa rescisória para contar com aquele atleta. Então saíram 2, mas entraram 2 antes da saída desses 2. Se bobear, vai dar quase elas por elas aí. Se não der elas por elas. Então não houve um alívio tão grande na folha de pagamento, né? E vieram jogadores que também oneram a folha. O Alcaraz, que ganhou evidentemente muito bem. O Plata, que tem lá o seu salário também, que certamente não é baixo. Jogadores que estavam jogando lá fora, no exterior. E o cara faz um contrato, não faz um contrato para ganhar 2 mariolas, um pastel. Então a realidade é essa. Essa é a realidade do Flamengo. Não está quebrado, não está com dificuldade financeira, nada disso. Mas ele tem que saber o que fazer no momento que ele entrou agora num projeto de construção de um estádio. Porque mesmo que o BAP consiga alongar o período de construção, como ele já falou da possibilidade, e de repente levar mais tempo, vai drenar a receita. Até que eles consigam, se conseguirem, uma parceria, um outro modelo para viabilizar essa obra, que é uma obra de, no mínimo, 2 bi, daí para mais, tá? De reais. Então não tem como. Aí você vai conciliar isso com contratações mirabolantes. O Alcaraz, que nem mal jogou, é a mais cara contratação da história do clube. Quase 20 milhões de dólares que ele custou. Se botar comissões e tudo, vai dar mais de 20 milhões de dólares, fácil. O cara nem jogou, mal jogou. O Plata jogou pouquíssimas partidas, fez um gol lá, já apareceu nas manchetes aí, né? Voando. Tá voando. Mas mal jogou, os caras mal jogaram, jogaram poucas partidas. Michael mal jogou nessa volta. Então, pelo amor de Deus, né? Isso é uma coisa meio louca. Esse povo tem que se tratar, porque não é possível que as pessoas só pensem nisso. É uma coisa cansativa até.